TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você. Agora são 9 horas mais 38 minutos. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campinas para acompanhar o debate Enfrentamento da Pandemia em Campinas e as novas cepas do coronavírus, que é um debate que vai ser coordenado pela vereadora Guida Calisto, junto com convidados especiais. É importante lembrar que nós estamos em fase vermelha aqui em Campinas, né, uma fase restritiva que está em vigência desde quarta-feira. Todo o estado de São Paulo também está em estado de calamidade pública. Então, respeitando todos os protocolos de distanciamento social, esse debate será conduzido de forma online, de forma remota. Então, cada convidado especial, junto com a vereadora, está cada um em um local diferente para dar seguimento a essa discussão. Também é importante lembrar que, como a gente está em pandemia, todo o plenário está fechado para a participação do público, mas você aí de casa pode acompanhar com a gente ao vivo e também enviar perguntas, dúvidas, opiniões, enfim, todos os seus comentários, como se você estivesse aqui com a gente. É só enviar a sua pergunta ou o seu comentário para o WhatsApp 19 978 29 3776 ou ainda pelo e-mail comunicacal, sem o C cedilha mesmo e eu acento, @campinas.sp.leg.br. Vamos dar início então ao debate que começa agora. Bom dia a todas e todos. Podemos começar então? Já estamos ao vivo, Guida? Ou não? Não, né? Bom dia. Tá. Estamos sim ao vivo. Então, bom dia a todas e todos. Quero agradecer aqui, né, esse espaço, esse momento da gente fazer esse debate público. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores, né, da TV Câmara. Eu sou a vereadora Guida Calisto, vou coordenar aqui o debate público que a gente organizou junto com a Frente pela Vida em Defesa do SUS Campinas e Região. E o debate público de hoje tem o tema Enfrentamento da Pandemia em Campinas e as novas cepas do coronavírus. Para esse debate público, que está sendo feito de forma remota, né? Todos nós estamos remotamente acompanhando. Nós não estamos no plenário da Câmara Municipal, que de forma comum a gente sempre faz os debates por lá, mas por conta desse momento da pandemia e respeitando aí o isolamento social, nós estamos fazendo esse debate de forma remota. E nós recebemos hoje aqui dois convidados, que é o Pedro Tourinho, que é ex-vereador e médico sanitarista da Prefeitura Municipal de Campinas. Bom dia, Pedro. E obrigado por ter aceito aí o nosso convite. E também a gente recebe para fazer esse debate conosco Carminha Carpintero, né, que é médica sanitarista e também representante da Frente pela Vida e Defesa do SUS, Campinas e Região. Bom dia, Carminha, tudo bem? Quero registrar a participação aqui, a presença dos vereadores Arnaldo Salvetti e Jair da Farmácia. Obrigada, vereadores. Assim que os nossos debatedores fizerem a primeira fala, aí a gente pode abrir para os vereadores também fazer uma saudação, né? Acho que seria importante. Dizendo que quem quiser fazer perguntas, né? Acho que o pessoal da TV Câmara já disponibilizou aí os contatos, mas só para reforçar. Nós temos duas formas de contatos aqui, que o pessoal tem disponibilizado para a gente para fazer as questões, né? Um é pelo WhatsApp, que é o 97829-3776, né? E também pelo e-mail, comunicacão@campinas.sp.leg.br, tá? Então tem essas duas possibilidades também
das pessoas participarem e fazerem perguntas para os nossos convidados que estão aqui, que vão debater o tema, tá? Bom, eu vou passar primeiro a palavra para o Pedro, né, que vai falar sobre o tema. Pedro, os números são bem tristes nesse momento aí, né, da pandemia. Se eu não anotei nenhum número errado, eu estava fazendo uma pesquisa bem breve e vi que nós estamos no Brasil hoje com 10.793.732 casos, né? E de morte a gente já está em 260 mil, isso no Brasil. Em Campinas, faz parte aí, né? Os números faz parte do tema que a gente vai debater hoje. Eu anotei aqui, nós estamos com 70.795 casos confirmados e 1.914 óbitos. É muita coisa, né, Pedro? E sem dizer que o Brasil hoje, ele está sendo conhecido mundialmente por ter, né, desenvolvido aí uma cepa. Enfim, e aí? O que você pode falar sobre esse tema para nós? Obrigada mais uma vez. Bem, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Bem, bom dia então, vereadora Guida Calixto. Agradecer muito o convite para poder participar aqui com você. Quero saudar a ex-secretária de saúde dessa cidade, a Carminha Carpintero. Muito bom estar com você aqui também. Saudar o vereador Jair da Farmácia, o vereador Arnaldo Salvetti, né, também importante encontrar com vocês aqui. E saudar a equipe da Câmara Municipal de Campinas, né? Eu estive aí durante 8 anos, tenho muito carinho por toda essa equipe, sei da competência da equipe técnica da Câmara de Campinas, então um prazer danado estar de volta com vocês aqui, discutindo temas importantes da nossa cidade, né? E vamos lá, Guida. Então, né, algumas coisas que são muito importantes para a gente discutir. Esses números são números, não tenham dúvida, números muito exuberantes, muito graves, né, que revelam mesmo o potencial que esse vírus, o SARS-CoV-2, tem de provocar morte, provocar sofrimento, provocar adoecimento, provocar sequela nas pessoas, né? Quem enfrenta no dia a dia o atendimento na linha de frente contra a Covid-19 tem ficado muito impressionado, né, ao se deparar com a gravidade das situações que estão se apresentando de forma cada vez mais recorrente, né, que pioraram sensivelmente nos últimos tempos. E aí acho que é importante a gente fazer só um registro, né, que eu acho que tem que ser o registro inicial para se falar da pandemia no dia 5 de março de 2021. Né? Nós já temos um ano de pandemia, né? O que há um ano atrás era incerto, novo, imprevisível, nesse momento já não tem mais como ser classificado desta forma, né? Então tem algumas coisas que nós já sabemos a respeito do manejo da crise, né, da Covid-19, da pandemia, do comportamento do vírus, que sofre modificações, mas que, de alguma maneira, permanece, se sustenta mais ou menos parecido ao longo do tempo. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? E, portanto, não tem mais cabimento a gente falar de surpresa, de despreparo, de ter sido surpreendido, por exemplo, aqui na região sul, no sudeste, a respeito desta crise da pandemia, né? Tudo bem, lá em Manaus a gente pôde vivenciar o horror provocado pelo surgimento de uma nova variante, né, que tinha mutações importantes e que, ao sofrer essas mutações, provocou um comportamento mais agressivo, mais, vamos dizer, virulento, né, e capaz de provocar o colapso do sistema de forma mais rápida do que se estava até então habituado. Mas a verdade é que essa então não é uma situação que pode ser descrita como nova completamente, né? Posto isso, é muito importante a gente então
fazer um registro sobre o que são essas novas variantes, o que são os novos desafios que estão postos neste momento na gestão dessa crise, né? As novas variantes, elas são consequência, resultado de mutações que o vírus vai sofrendo na medida em que ele se dissemina, que ele se espalha na comunidade e vai contaminando mais gente, né? É importante as pessoas saberem que um vírus ele não tem capacidade de se multiplicar quando ele não está infectando alguém. Não é igual uma bactéria que, a depender do contexto, ela consegue se replicar no meio, né, em outro ambiente. O vírus não. O vírus ele precisa contaminar uma pessoa para se multiplicar. E quando ele contamina uma pessoa, ele joga ali o seu material genético, no caso do coronavírus, do SARS-CoV-2, é o seu RNA. Esse RNA vai ser transformado em informação genética e em proteína e tudo mais pela célula da pessoa que está contaminada, e ele vai produzir novas versões daquele vírus que vão, então, se disseminar, né, no corpo daquela pessoa e no meio, através dos meios comuns de contaminação do vírus. A cada vez que esse vírus contamina, portanto, uma célula, tem esse processo de tradução do material genético do vírus, de replicação do vírus, e isso faz com que o vírus possa sofrer sempre algumas mutações, que são como se fossem erros de leitura, erros na reprodução do material genético, que acontecem aleatoriamente. Isso é a base, né, de tudo que a gente tem do que chama de mutação, que é responsável pela evolução das espécies, é responsável por doenças como câncer, né, e também responsável pelas mutações que os vírus vão sofrer. O vírus, quanto mais ele está disseminado na sociedade, na comunidade, mais mutações ele tende a sofrer. Porque mais situações em que ele encontra um hospedeiro, faz essa replicação, se transforma, se replica, vão acontecer. É uma questão matemática, né? Existe uma taxa, inclusive, previsível de mutação para cada organismo, para cada contexto de replicação, e a gente pode, inclusive, prever com que velocidade essas mutações vão acontecer. Então, já é sabido que, isso é a primeira coisa para colocar, numa comunidade em que o vírus está se disseminando de forma descontrolada pela não adoção adequada das medidas de prevenção e proteção já conhecidas e reconhecidas, né, que diminuem a transmissão do vírus, como, por exemplo, o uso de máscaras, a atitude do distanciamento social, né, a adoção de mudanças ambientais que promovam a permanência das pessoas em ambientes mais ventilados, evitem que as pessoas fiquem em ambientes com pouca circulação de ar, etc. Isso, então, onde tem disseminação plena do vírus, vão acontecer mais mutações. E tem a maior parte das mutações, elas não provocam nenhuma mudança importante no comportamento do vírus. Entretanto, algumas mutações, sim. Eu vou colocar aqui uma imagem que eu quero compartilhar. Vamos ver se vai ficar legal. Me avisem se vai dar para ver aqui. Estou mandando compartilhar. Vocês estão vendo aqui essa imagem, não? Não? Bem, teoricamente eu estou compartilhando aqui uma imagem na hora que... Não está dando para ver não, Guida? Pode falar com o áudio aí. Agora sim. Agora sim. Tá? Isso aqui é um gráfico, tá? que ele mostra a evolução das principais mutações desse vírus. Aqui em cima, está dando para ver o mouse aqui, a pontinha do mouse? Sim. Tá, né? Aqui em cima nós temos o vírus, que era o vírus original. Aqui a gente suspeita que surgiu na China, né? Isso ainda está em investigação, mas deve ter surgido lá na China, né? E esse vírus começa, então, muito rapidamente a mutar. Tem uma mutação que foi identificada em Uganda, uma que foi identificada nos Estados Unidos, em Seattle, que inclusive não se disseminou mais. E aí a gente tem, elas são classificadas, mutação A, mutação A1, A2, mutação B. E dessa mutação B, na B1, já aconteceu uma mutação num sítio lá do vírus, que fez com que o vírus se transformasse num vírus mais transmissível. Ela aparentemente aconteceu na Europa, ainda no começo da pandemia. E, a partir, portanto, desse vírus mais transmissível, esse vírus rapidamente, por ser mais transmissível, passou a predominar sobre os demais na circulação na comunidade. E a gente começou a ver algumas mutações que passaram a acontecer de forma isolada. Então, as mesmas mutações aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, na África do Sul,
em situações em que não havia comunicação entre as pessoas, né? E essas mutações aconteciam, sugerindo que esse é o caminho evolutivo que o vírus deveria percorrer mesmo em sendo transmitido na comunidade. E particularmente duas mutações, quando elas aconteciam, elas constituíam variantes do vírus que tinham um novo comportamento mais preocupante. Quais eram essas duas mutações? Quais são? A primeira que foi identificada e muito debatida foi a mutação N501Y, que é a mutação da chamada variante inglesa, que é a variante B1.1.70, né? E que ela está associada a um aumento da transmissibilidade do vírus. A gente começou a ouvir falar de variante a partir da identificação lá na Inglaterra dessa nova variante e do pessoal da Inglaterra identificar que essa variante estava permitindo que o vírus circulasse mais rapidamente lá na Inglaterra. Muito rapidamente, vale dizer, esta variante passou a ser a variante que predominava na Europa, que predominava em boa parte do continente europeu, do Oriente Médio também, né, por ser uma mutação que fazia com que o vírus se disseminasse mais rápido. Pouco tempo depois, nós passamos a ouvir falar também de uma outra mutação presente na chamada cepa sul-africana, que era uma mutação nessa variante aqui, ó, a B1.35.1 ou 1351. E tinha a mutação E484. Essa mutação, ela tem como característica aumentar a capacidade do vírus de resistir aos anticorpos que são gerados tanto por vacinas quanto e principalmente por infecções prévias do coronavírus, né? Então, diferentemente do que se apostou, né, nós vivemos aqui no Brasil as consequências sociais, coletivas, de uma aposta que o Jair Bolsonaro fez claramente, né, ali o governo do Bolsonaro fez. Eles não publicaram isso, mas é muito nítido, tem muitas evidências que sugerem isso que eu estou falando, né, de que as medidas de contenção desse vírus não iam ser eficazes e que a gente deveria buscar eventualmente trabalhar com a questão da imunidade de rebanho. Teve uma fala do presidente muito categórica que ele falou: eu recebi a melhor vacina, que foi o vírus. Supondo que, certamente ele estava convencido disso, de que uma vez que você contraiu o vírus, você passa a estar imune ao vírus e você contribui para a geração da chamada imunidade de rebanho. Essa é uma aposta absolutamente imoral, porque a gente já sabe que o vírus se disseminando, nós necessariamente vamos ter um percentual não desprezível de casos graves e, portanto, de gente morrendo, né? E isso já se sabe que é possível de se evitar, a disseminação do vírus, né? E, ao mesmo tempo, ela é uma aposta que se mostrou redondamente equivocada, né, na medida em que as novas variantes vêm demonstrando, então, capacidade de recontaminar quem já teve o vírus. Essa variante sul-africana e a variante inglesa foram muito rapidamente, então, passaram a ser estudadas, né? Elas foram confrontadas com o soro de pacientes que tomaram a vacina, foram confrontadas com a eficácia, inclusive clínica, em contextos reais das vacinas, e foi quando a gente começa a ter preocupação com isso. Simultaneamente a isso, o surgimento de duas variantes brasileiras, né? Uma que foi identificada primeiro no Rio de Janeiro e a outra identificada em Manaus, que são a variante P1 e a variante P2. Essas variantes, elas têm algumas mutações. A variante P2, aqui identificada no Rio de Janeiro, ela tem essa mutação E484K associada à capacidade aumentada para reinfecção por quem já teve e a evasão dos anticorpos já gerados, né, por infecções prévias e talvez por vacina. E a variante P1, ela tem as duas mutações, assim como a variante sul-africana. A variante P1, ela carrega as duas mutações que fazem das variantes que sofrem essas mutações variantes de preocupação. Ela tem a variante E484K e a mutação E484K e a N501Y. Feito eu disse, você vê que são casos em que essas variantes surgiram independentemente em vários lugares do mundo. E, né, todo mundo que acompanhou o drama de Manaus pôde rapidamente ver que Manaus era uma das cidades em que você tinha tido a maior disseminação do vírus na primeira onda da doença, né? Tínhamos tido já um número muito grande de mortes, já mais de 2.000 mortes em Manaus naquela primeira onda, e o que nós vimos foi um verdadeiro cataclismo, uma hecatombe que aconteceu na cidade de Manaus,
né, ao longo dos meses de dezembro, janeiro, principalmente, em que a cidade ficou sem suprimento sequer de oxigênio, né, em que nós tivemos centenas e centenas de mortes de pessoas num contexto mais dramático, mais trágico possível, imaginável, né, que foi o contexto de falta de oxigênio por catéter, falta de oxigênio numa simples máscara. Não se tratava de falta de leito de UTI. Se tratava de falta do insumo mais básico, que a gente supõe que nunca vai faltar, que são os leitos de enfermaria, mesmo que adaptados, mesmo que em hospitais de campanha, em macas improvisadas, mas com acesso a isso que é uma medida de tratamento para a Covid-19 que tem alta eficácia para preservar a vida das pessoas, que é o oxigênio, né, que dado numa concentração mais alta das pessoas, permite que o pulmão de uma pessoa que está comprometido pelo vírus possa fazer a troca gasosa necessária para manter a vida das pessoas de forma mais satisfatória, porque tem mais oxigênio dentro do pulmão, uma coisa básica, portanto, né, e que todo mundo que teve Covid e precisou de internação, praticamente todo mundo que precisou de internação por Covid-19, recebeu oxigênio suplementar, e isso contribuiu de forma definitiva para que essas pessoas pudessem sobreviver. E em Manaus nós vimos, então, esse escândalo, essa tragédia que foi prevista porque viu-se gradualmente o aumento da demanda por oxigênio em Manaus, foram feitos alertas ao Ministério da Saúde de que talvez o suprimento de oxigênio produzido na cidade de Manaus fosse insuficiente para atender a demanda da população, e ainda assim o Ministério da Saúde, as autoridades foram omissas, né? E a gente acabou tendo uma grande mobilização, né? Aviões mandando cilindros de oxigênio para Manaus para poder contribuir, a Venezuela mandando quantidades importantes de oxigênio, né? Manaus conseguia produzir 28 mil metros cúbicos de oxigênio para uso hospitalar por dia, e estava usando 70 mil metros cúbicos de oxigênio por dia, né? Então o déficit foi um déficit altíssimo, né? E isso foi provocado em grande parte pela somatória, né, da absoluta negação produzida, né, pelos governantes locais sobre a importância das medidas de isolamento e contenção da circulação de pessoas como um dos elementos fundamentais para se conter a pandemia quando a pandemia está em fase de aceleração, a doença está em fase de aceleração, né, associado à falácia criminosa que vai ser julgada pela história e eu espero que algum dia também julgada no presente, pelos responsáveis julgados no presente, da sustentação até o momento atual do chamado tratamento precoce como um tratamento capaz de salvar vidas na Covid-19, coisa que está demonstrada que não se concretiza na realidade, né, o chamado tratamento precoce com medicamentos como ivermectina, a própria azitromicina, a hidroxicloroquina, não funcionam. Dá para dizer isso com muita tranquilidade, eu como médico, como especialista, estudioso no assunto. Não funciona, é lamentável, eu adoraria, todos nós adoraríamos que funcionasse, eu tenho certeza que se funcionasse, nós não teríamos mais de 2 milhões de vidas perdidas no planeta até o momento. Né? Nós temos já mais de 2 milhões de vidas perdidas no mundo, isso é um número absurdo. No Brasil, mais de 260 mil vidas, isso é um número que nós não temos registro de uma doença infecciosa nos últimos 30, 40 anos provocar nada parecido com isso no prazo de um ano. Né? Nós estamos vivendo uma situação absolutamente dramática, né? E o fato, então, é que a somatória desses dois elementos, com o advento dessa nova variante que se mostrou tão capaz de se disseminar e de predominar como variante principal, causou essa crise profunda em Manaus, né? E as consequências disso são consequências incontestáveis, né? Eu falo que todo mundo está sofrendo horrores com essa pandemia, horrores, né? Alguns sofrem com as consequências econômicas e sociais dessa pandemia, que são profundas, são dramáticas, né? O fechamento das escolas é um prejuízo indiscutível para as crianças, para as famílias, para todo mundo, né? Do ponto de vista da socialização, do espaço de distensionamento que a escola né? E é tão importante, né? O espaço de encontro lúdico para as crianças, mas também o fechamento dos comércios, das atividades econômicas, trazendo desemprego, trazendo um contexto de crise econômica para tanta gente. Isso é muito, 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 muito grave e dramático, né? Isso é um pedaço horrível da doença, e tem um pedaço ainda mais horrível, né? Que é quando as pessoas morrem.
né? Quando as pessoas morrem, quando as pessoas adquirem sequelas persistentes, permanentes. Eu conheço vários casos de pessoas, inclusive jovens, né, que evoluíram com consequências como fibrose pulmonar, como cardiopatias, doenças do coração, que são sequelas que não vão regredir e que para o resto da vida dessas pessoas vão implicar na necessidade de tratamentos continuados, permanentes e complexos de reabilitação, eventualmente, inclusive, de transplante de órgãos, né? Sequelas graves, né? Sequelas, por exemplo, de eventos isquêmicos cerebrais, né? AVCs, derrames, que acontecem na vigência da Covid, porque a Covid também está associada a um aumento de eventos trombóticos, que a gente fala, de coagulação, né? Então, tem essas várias dimensões, né? Não existe nada pior do que a perda de um ente querido, um ente amado, perder um pai, uma mãe, um irmão, um filho para essa doença, né? E existe toda essa outra dimensão terrível também, né, que acomete. Então, ninguém está achando bom nenhuma das medidas que estão tendo que ser adotadas, né? Isso não é uma coisa que passa por uma escolha, falar, eu prefiro fazer isso aqui. Não se trata de preferir, se trata de optar, né? Porque chega um determinado momento em que ou você adota certas medidas ou você decide que você prefere que as pessoas morram, porque não tem meio termo. Não tem meio termo. Se você não adota as medidas, as pessoas vão morrer, ponto. E não adianta mentir ou se omitir e falar que existe alguma contradição entre essas medidas ou existe uma perspectiva de escolher uma sem estar escolhendo a outra. Quando quem escolhe um lado, escolhe o outro lado, né? Então, o fato é que essa variante ela é capaz, então, de se disseminar muito rapidamente, né? E de predominar sobre as demais variantes que estão circulando do vírus, a capacidade aumentada de disseminação, muito rapidamente. Eu vou compartilhar aqui mais uma imagem, tá? Isso aqui, me avisa se está dando para ver, por favor. Tá visível a imagem que eu coloquei? Eu não consigo ver, eu preciso que alguém me diga. Alô? Pessoal da TV Câmara, Guia, alguém abre o áudio aí para me falar se está visível, porque eu não estou conseguindo ver vocês. Estou esperando aqui. Vamos lá. Guida, dá um joinha para mim que eu consegui abrir você aqui. Tá dando para ver, né? Beleza. Então, pessoal, o que nós estamos vendo aqui? Aqui nós estamos vendo a prevalência das variantes do coronavírus, essas que eu mostrei, aquela árvore ali, são o tanto de variante que já tem, né, aquele tanto de árvore, e só algumas delas são variantes de preocupação, na circulação nos territórios nacionais, né, nos territórios do Brasil, pela genotipagem que é feita. O que é a genotipagem? É assim, tem o teste que diz se você tem ou não o coronavírus. Uma vez que você descobre que você tem o coronavírus, a depender da condição, da situação, se tiver um paciente grave, se tiver uma situação grave, os institutos, né, o Adolfo Lutz aqui em São Paulo, a Fiocruz, eles fazem uma coleta daquela amostra e fazem um sequenciamento genético para poder definir que variante do vírus nós estamos tratando. Então, aqui tem várias das variantes. Ó, lá em cima, B1.1, 20.28, B1.1.29, 1.1.33. E eu quero aqui falar, nós voltando aqui no tempo, em fevereiro de 2020, né, a gente começa com o predomínio de algumas variantes, você vê que surgem outras. Durante boa parte do ano passado, a gente teve aí a B1.1.33 e a B1.1.28 como as duas principais variantes circulando, né, a B1.1.29 também, essas três dividindo aí o palanque das mais disseminadas, né? E aí, a partir do meio do ano passado, a gente começa a ter, de setembro, novas variantes locais surgindo, né? Antes, a gente vê aqui, está coberto aqui a P2, né? Começando a aumentar de forma importante, mas eu peço aqui que a gente olhe aqui, aqui a região norte, essa daqui, ali a partir do mês 11 de 2020, a gente tem na região norte o surgimento dessa lilás aqui, ó, é a P1. E eu mostro aqui para vocês como é que essa variante conseguiu passar a ser a variante que era predominantemente identificada nas amostras colhidas na região norte.
tá? Em Manaus. Então, vejam, a variante P, ela é a variante que muito rapidamente se sobrepôs às demais. Ela foi capaz de se disseminar mais rápido e passou a ser a variante principal que levava as pessoas ao atendimento hospitalar na região norte, ainda no mês de dezembro. Aqui, ó, em dezembro, você já vê uma fatia grande de P1 e crescente ao longo do mês de janeiro. Passou a ser mais de 90% dos casos de coronavírus, de Covid-19, provocados na região norte do Brasil, provocados pela P1. Isso explica, né, dado que, feito eu falei, ela é mais transmissível, capaz de evadir a imunidade, por que a gente teve tanta reinfecção, tanto caso grave, né? Vale dizer que a gente ainda não tem estudos que concluam se essa variante nova, a P1, se ela é mais letal. Nós já sabemos que ela se dissemina mais intensamente, né? Tem um estudo que mostrou que ela é pelo menos 140 a 220% mais contagiosa do que as variantes anteriores. Eu vou repetir, 220% mais contagiosa. Né? É lógico que isso é não só um elemento de ordem biológica, mas também do contexto social em que o vírus se encontra, da maneira, né, em que o vírus, que tipo de ambiente social que ele se dissemina. E aqui é muito interessante, a gente consegue ver outras regiões do Brasil que ainda a partir de dezembro, já, né, um pouco depois da norte, começaram a ter casos da variante P1 também. Se você pegar no centro-oeste, a partir de dezembro a gente começa a ter da variante P1, observem, mas já no mês de janeiro, a variante P1, que é a variante de Manaus, passa a corresponder também pela maioria absoluta, praticamente 100%, ou quase 100% dos casos na região centro-oeste. Agora, aqui, nós, do sudeste, aqui, esse dado aqui, ó, significa que já no mês de fevereiro, na região sudeste, a variante de Manaus é responsável por 47,2% dos casos. No estado de São Paulo, no mês de fevereiro, a gente teve 67% dos casos de coronavírus que foram tipados, né, que foram testados, provocados pela variante de Manaus. Né? Da mesma forma, na região sul, né, a sua região nordeste, até o momento, tem um percentual menos significativo da P1 dentre as variantes circulantes. As outras regiões do Brasil, todas hoje, já têm a variante P1 como a principal ou a segunda principal variante em circulação nos seus territórios. Aqui na região norte, né, que eu já mostrei, na região centro-oeste, na região sul. Isso deixa absolutamente transparente, então, a explicação, né, do porquê que nós estamos enfrentando essa situação dramática. E aí, pessoal, a gente tem que ter muita tranquilidade, de novo, para entender. Primeiro, feito eu disse, não cabe surpresa, porque todo mundo teve 2 meses de antecedência, né, para ver Manaus, o que estava acontecendo lá, e entender que a gente estava diante de uma variante nova, preocupante, né, e que teria efeitos previsíveis de sobrecarga sobre o sistema de saúde, previsíveis de aumento das reinfecções, porque isso foi constatado, né, clinicamente lá em Manaus, foi relatado de diversas formas. Agora já tem exames laboratoriais, aí, exames de pesquisas estão sendo feitas que demonstram essa capacidade de neutralização reduzida dos anticorpos contra essa variante P1, por causa dessa mutação. Então não cabe a gente alegar uma surpresa sobre isso. Né? E aí, o que são as medidas que cabem ser feitas? A primeira coisa é o seguinte, pessoal, o que os países do mundo que, sem vacina, porque é o nosso caso, né, nós temos uma quantidade de vacinas muito pequena ainda, do ponto de vista do percentual da população sendo distribuída, a vacina está vindo a conta-gotas, muito mais lentamente do que o vírus é capaz de se disseminar. Então, o que lugares que conseguiram controlar o vírus sem vacina fizeram? Né? Algumas coisas. A primeira foi um discurso público muito claro, muito eficaz, muito contundente, explicando o que são as medidas de contenção da pandemia e por que fazê-las, né? Produzindo um consenso na sociedade a respeito do que é a importância de se conter, porque se entende, e é lógico que em muitas sociedades isso está consensuado, né, que não existe tarefa maior do que preservar a vida das pessoas. Essa é a primeira tarefa, a vida, não permite a morte.
A segunda questão, então, é, a partir desse consenso, a adoção de forma sistemática, competente, criteriosa, séria, com fiscalização, com punição, das medidas de isolamento no tempo certo. Nenhum lugar do mundo instituiu medidas de isolamento mais severas e deixou essas medidas acontecerem ad infinito, como se o mundo pudesse ficar parado. Todo mundo sabe que não pode ficar parado. Mas, nos lugares do mundo em que isso foi feito, a gente pode falar da China, da Austrália, da Nova Zelândia, né, do Vietnã, nos lugares do mundo onde essas coisas foram adotadas, né, as medidas de proteção sem vacina foram bem sucedidas, a adoção do chamado lockdown, das medidas de restrição e isolamento, foram associadas, acompanhadas de fortes medidas de proteção econômica das empresas e dos trabalhadores, né? Então, crédito de giro para as empresas poderem pagar folha, né? Na Europa, por exemplo, em vários países do mundo, o que foi feito? Ao invés de se fazer um pagamento direto na conta do trabalhador, alguns governos financiaram o salário dos trabalhadores para que não houvesse demissão. Isso garante, por exemplo, não só que o desemprego não salta lá para cima, mas que a economia, quando reabre, não se perde um capital importantíssimo, que é o capital humano, que tá alocado nos postos de trabalho, pessoas que já sabem fazer o trabalho, a própria manutenção das empresas abertas e não fechadas, não falidas, né? É muito importante, porque aí quando a economia reabre, você não vai ter um contexto de ter que reabrir uma empresa lentamente, um empresário endividado, quebrado, né, destroçado do ponto de vista da sua confiança para investir, para atuar. Nada disso. As empresas tiveram 80% da sua folha de pagamento pagas, né, pelo poder público e, portanto, quando reaberta a economia, rapidamente os trabalhadores nos seus postos de trabalho podem retomar. Isso faz com que a retomada econômica seja mais rápida, né, que os impactos econômicos sejam menores e que os próprios conflitos que são gerados por essas medidas sejam conflitos menos nocivos, menos violentos, porque é muito violento você ter um segmento da sociedade, por exemplo, se contrapondo a medidas de fechamento e isolamento neste momento, quando elas são mais do que evidentes, com 2.000 mortos por dia. Se falar contra fazer o fechamento, isolamento e diminuição da circulação das pessoas, é uma violência contra as pessoas que estão morrendo, sofrendo, contra o fato de não termos leitos de UTI, contra o fato de não termos leitos sequer de enfermaria em muitos lugares, né? Sugere uma desumanidade muito profunda, e a gente sabe que isso é duro, isso é consequência do desespero, consequência da angústia que bate em muita gente quando se vê diante de uma situação de desamparo. Eu estou dizendo isso porque eu acho que isso tem que ser pauta dos segmentos que são lideranças da sociedade, junto ao governo federal, junto ao governo estadual e junto ao governo municipal, para que medidas de proteção econômica sejam adotadas de forma contundente e efetiva para esses setores, para que a gente possa preservar a vida e preservar a economia. Então, essa questão foi, primeiro, e muito central, um discurso coeso, claro, evidente, a respeito do que se prioriza numa sociedade. A segunda coisa muito importante foi o incremento da capacidade de testagem e resultado rápido para o coronavírus, para a infecção pelo coronavírus. Veja, não tem cabimento, um ano depois da pandemia, a gente ainda está engatinhando muitas vezes em vários lugares do Brasil na velocidade de resultados de testagem do coronavírus. E a gente trabalhar numa lógica de testagem restrita, contada, né? Existe uma prática que foi realizada em muitos ambientes, que é o chamado rastreamento de contatos. O que o pessoal faz? Só para vocês terem uma ideia. A pessoa testa positivo para o coronavírus, uma equipe vai lá, investiga junto daquela pessoa, todo mundo com quem aquela pessoa teve contato nos últimos dias, e inclusive nos dias que antecedem o início de sintomas, vão atrás dessas pessoas e testam essas pessoas e isolam essas pessoas. Medidas de rastreamento de contatos se mostraram altamente efetivas para poder conter a disseminação do vírus. Mas para isso você tem que ter, de novo, a mobilização de recursos humanos, né, para fazer o enfrentamento da pandemia fora do hospital. Isso é central. O enfrentamento da pandemia dentro do hospital, ele tem o seu papel, mas ele está fadado a ser insuficiente diante da capacidade de disseminação que esse vírus tem. É incontestável. Quem aposta no enfrentamento da pandemia apenas dentro do hospital vai acumular, como resultado, um número expressivo de mortes
e provavelmente, não só isso, como um gasto muito mais alto. Vale dizer, é economicamente contraproducente pensar no enfrentamento da pandemia apenas com medidas dentro do hospital. Essas medidas de fora do hospital são imprescindíveis. Então, de novo, isso é algo a ser criticado e ser questionado, e é algo sobre o qual ainda dá tempo de se atuar. Nós precisamos aumentar substancialmente, mas muito mais do que nós temos hoje, capacidade de testagem, gente. Isso é uma coisa que a gente bate há mais de um ano. Eu ainda era vereador e nós estávamos falando disso, né? E o fato é que essa medida não foi adotada da maneira como poderia. Não se teve coragem, protagonismo, vontade, força para fazer isso. É difícil, a gente não precisa, né? Não estamos falando aqui das equipes técnicas que estão cuidando disso, que são equipes muito sérias, muito competentes, muito tecnicamente muito éticas, né? Mas trata-se aí de uma questão de opção orçamentária, de opção de gestão política dessa crise, né? Porque isso são medidas que permitem a gente fazer um enfrentamento, feito eu disse, mesmo sem a vacina ter chegado. Porque o capítulo vacina é um capítulo à parte, que é mais um fiasco nacional, uma crise nacional, que foram os repetidos erros que o governo federal fez ao apostar na estratégia da imunidade de rebanho como estratégia para enfrentar o coronavírus no Brasil e negar ofertas de vacinas que foram feitas por diversas empresas em volume, quantidade, prazo de entrega super importantes e adequados, que permitiriam que hoje nós já tivéssemos vacinado percentuais muito mais altos da população, né? Tem alguns países que fizeram processos de vacinação em massa, como Israel, por exemplo, e que nem por isso, vale dizer, deixaram de adotar lockdown. Israel passou 21 dias em lockdown severo e que agora estão colhendo os frutos, né? Conseguiram vacinar mais da metade da população já, né? E estão vendo entre os vacinados uma queda substancial, uma queda muito sensível do número de internações, de casos e de mortes, né? Então, a gente sabe que as vacinas são um pilar importantíssimo desse enfrentamento, né? Mas que, por enquanto, a gente vai enfrentar essa crise que nós não estamos vivendo hoje, ainda sem o respaldo da vacinação em massa. É um fato. E nós precisamos continuar ganhando espaço nas vacinas. É importante que seja feita pressão por todos os organismos da sociedade para que o governo federal agilize a entrega de vacinas, para que o governo federal financie pesquisa com vacina própria brasileira, para os ciclos de desenvolvimento de vacinas serem inteiros no Brasil, até porque provavelmente nós vamos ter o coronavírus se tornando endêmico e a gente tendo que lidar todo ano com novas variantes do coronavírus. Nós temos que estar preparados para isso, né? Novas variantes circulando ano a ano e a gente tendo que revacinar contra o coronavírus todo ano, igual acontece com a influenza, com o vírus da gripe, né? E para isso é fundamental que nós tenhamos vacinas desenvolvidas em solo nacional, para a gente não ter que passar de novo pelo vexame, pela humilhação que o povo brasileiro se submeteu por causa da incompetência do Jair Bolsonaro e do seu ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? Uma vergonha para o mundo inteiro. O Brasil, diante do mundo inteiro, ter um ministro horroroso como aquele, que nos fizeram ter que pedir, implorar para países estrangeiros para que mandem ingrediente farmacologicamente ativo para nós, e a gente passou a receber a conta-gotas muito abaixo da nossa necessidade, da nossa demanda, né? A gente vê aí um governo que supostamente é nacionalista e tem militares e tudo mais, né, e fala sempre de segurança nacional. Não há elemento que coloca a gente em maior insegurança nacional do que a gente ter que depender de importação de ingrediente farmacologicamente ativo para poder fazer as vacinas que a gente tem aqui no Brasil. E, por exemplo, nós temos vacinas que estão em pesquisa no Brasil, como uma vacina da UFMG, outras da USP, e que estão tendo dificuldade para levantar valores que não são valores nada proibitivos para o governo federal financiar, da ordem de 390 a 400 milhões de reais, que poderiam dar um impulso significativo no desenvolvimento, nas etapas finais do desenvolvimento dessas vacinas e liberar a produção dessas vacinas integralmente em território nacional. Vou caminhando aqui para fechar, né? Então, nesse sentido, pessoal, em Campinas, acho que a gente tem aí, então, essa dupla tarefa, né? A tarefa da gente ter Campinas como protagonista nacional, que é cidade polo, grande, né, com representação parlamentar e tudo mais, pressionando o governo federal e o governo estadual para que a gente tenha vacina no tempo certo, rápido, o mais ágil possível, para que seja ampliado o financiamento de equipamentos, da abertura de novos equipamentos hospitalares com destinação emergencial imediata de verbas
para que a prefeitura possa abrir, possa adquirir insumos, possa arcar com os custos dessa crise, né, dessa medida, ao mesmo tempo que a prefeitura haja muito rápida e intensivamente no sentido de ampliar a capacidade de testagem de resultados rápidos, na medida em que vai aumentando o número de casos, a gente vê que a demora para o resultado dos PCRs está aumentando, né, não dá para ficar uma semana, né, a gente sabe que as consequências disso também são severas, a gente tinha que ter condições de testar mais fácil, rápido e intensamente as pessoas, já melhorou em relação ao começo da pandemia, é indiscutível, mas ainda pode melhorar muito, muito mais, né? E Campinas tem condições econômicas, técnicas, profissionais para fazer isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter o poder público como um todo, governo federal, federal não espero isso, mas o estadual e o municipal, assumindo esse momento como um momento de crise severa, né? Nós estamos aí com 1.914 mortos, é muita gente. Logo nós vamos estar aí com um para cada 500 campineiros ou campineiras vão ter perdido a sua vida, tá? Para o coronavírus, é muita coisa isso, é muita coisa mesmo, né? E, então, para que as medidas de isolamento sejam cumpridas à risca. É duríssimo, mas quanto melhor cumpridas elas forem no curto prazo, mais rapidamente a curva vai cair. Quem fala que lockdown não funciona, que isso não serve, é gente negacionista, é gente de má fé, é gente antiética, é gente que tem, ou que não tem, ou que tem desconhecimento. Mas o fato é que, uma vez trazido o conhecimento público, como ele é feito em diversos meios de comunicação, né, para as pessoas, autoridades públicas, pelo menos, não têm o direito de se dizerem desconhecendo o que significa o lockdown. Um cidadão comum que está aí recebendo as informações do WhatsApp, não sei o quê, pode até ter suas opiniões divergentes sobre isso, tudo bem. Mas uma autoridade pública, não. Uma autoridade pública está recebendo as informações adequadas, sabe exatamente o impacto que as medidas de lockdown tiveram na contenção da crise e da curva do coronavírus, né? Então sabem que isso é indispensável neste momento. É lamentável, é duro, mas é indispensável, e nesse meio tempo é fundamental o prefeito municipal, o Dário, né, as autoridades fazerem um discurso público positivo, propositivo, contundente em favor dessas medidas, entendendo que a adoção consistente dessas medidas, né, associada, por exemplo, a medidas de distribuição de máscaras, né, que é uma outra questão que tem que ter o estímulo, a questão da educação sobre a utilização de máscaras adequada. Hoje, o Centro para o Controle de Doenças estadunidense já mostrou que, inclusive, 2 máscaras protege mais, é terrível, é desconfortável, mas aumenta a proteção e a filtração do vírus e, portanto, diminui a disseminação, né? Então, são medidas que estão hoje postas, né? Então, garantir que essas medidas vão ser feitas de forma séria, contundente, porque embasadas no compromisso com a vida, Esse é o ponto central que nós precisamos ter como nosso compromisso nesse momento, porque o drama que está sendo vivido de pessoas nas portas dos hospitais Campinas, infelizmente, isso é uma crítica que nós temos que fazer, infelizmente, mais uma vez, não se preparou adequadamente, né? O governo estadual deixou de cumprir seu papel, no governo municipal também nós temos menos leitos do que nós poderíamos, isso é uma situação muito grave, né? E nós já temos pessoas, vidas sendo perdidas por falta de acesso a leitos de UTI, tá? Isso significa já colapso, isso é o que caracteriza de verdade o colapso, são pessoas morrendo sem receber a integralidade do cuidado que existe disponível para que essas pessoas possam receber. Portanto, são pessoas que morrem desassistidas ou assistidas apenas parcialmente. Isso é tudo que nós não queremos que aconteça, né? Eu acho que tem que ser reconhecido aqui e aplaudido a medida que está sendo realizada junto ao Hospital Metropolitano. Muito importante. A gente não pode ter um equipamento fechado nesse momento, que é um momento de drama, de grave crise. A gente vê equipamentos vazios, né? Não sendo utilizados, e porque a prioridade, de novo, é salvar vidas, né? Então, a gente tem que ter mesmo, tem que fazer, tem que aprovar aquilo que está sendo feito, que vai ter impacto, né? Porque o fato da gente ter que ter a luta fora do hospital não significa que nós não vamos ter que ampliar a nossa capacidade de fazer a luta dentro do hospital. A prefeitura precisa urgentemente abrir novos leitos, e não se trata de abrir novos leitos daqui a 2 semanas, é abrir novos leitos hoje, amanhã, depois,
né? Nós tivemos 25 novos leitos de UTI abertos, mas a taxa de ocupação não caiu, para a gente entender que tinha uma demanda represada e que foi abrir a comporta, encheu tudo. E os leitos não ficam 24 horas vazios, eles são ocupados e preenchidos. Nós temos 118 leitos de UTI no SUS municipal, e sendo 3 destinados a mulheres grávidas, então não podem ser preenchidos, e esses leitos estão ficando com 100% de ocupação. Esvaziou, enche, esvaziou, enche, esvaziou, enche. Isso significa necessariamente que existe uma demanda represada, né, que já significa a gente recebendo menos assistência do que poderia e do que deveria. Isso é muito grave, né? Quero finalizar aqui, então, dizendo que essas medidas têm que ser adotadas com urgência, com o grau de severidade que o tempo pede, porque é um momento da pandemia em que nós estamos enfrentando, portanto, uma variante que ela né, e o Feitor disse aqui, 67% do estado de São Paulo já é essa variante, portanto, a gente pode ter tranquilidade para entender que a variante de Manaus está em Campinas, circulando, contaminando a nossa população, e que ela pelo menos 1,5 vezes, talvez 2,2 vezes mais contagiosa do que a variante que nós conhecemos no passado e, portanto, capaz de levar mais gente ao hospital ao mesmo tempo e levar ao colapso. Então, pessoal, vamos aderir às medidas de isolamento, à fase vermelha, vamos cumprir isso com rigor, com firmeza, porque disso dependem todas as nossas vidas, dependem as vidas de jovens, de crianças, de adultos, de idosos, né? Porque, em que pese de jovens adultos terem casos menos graves, se você contamina todo mundo, a gente vai ter muito jovem morrendo também. Não adianta a pessoa que é jovem achar que está segura, que está imune. A gente vê esse discurso várias vezes, isso é muito grave, né? E as pessoas idosas seguem igualmente vulneráveis. Então, por todas essas razões, todos esses motivos, a gente precisa adotar essas medidas com rigor, fiscalizar. É importante que a Câmara de Vereadores esteja em uníssono, por unanimidade, comprometida com a adesão a essas medidas, a fiscalização a essa medida e as medidas de apoio a quem está em contexto de vulnerabilidade social, para que elas, a gente já sabe, a gente já enfrentou isso uma vez no passado, então já se sabe que vai ter insegurança alimentar por conta das crianças que não vão estar aí recebendo alimento nas escolas. Isso já está acontecendo há muito tempo, a gente já sabe disso, as aulas não tinham voltado e tudo mais, tem a questão das escolas estaduais também. A gente sabe que tem segurança econômica, né, precisa ser pensado, a gente tem que falar que falar de plano emergencial, com renda básica de cidadania, com medidas de ativação de segmentos econômicos organizadas pelo poder público para que a gente possa se reerguer e enfrentar essa crise com o mínimo de dor e sofrimento possível para todos. É isso, Guida, muito obrigado, estendi um pouquinho mais aqui do que o planejado, né? Agora eu quero ouvir a Carminha, é um prazer aí, e parabéns à Frente em Defesa da Vida que tá atuando, ao Conselho Municipal de Saúde e a todos os profissionais de saúde que estão atuando nesse momento, nessas condições tão difíceis, né? Vendo colegas adoecerem, vendo entes queridos adoecerem e segurando firmes de cabeça erguida contra essa crise tão sofrida. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Muito boa a sua fala, né, os esclarecimentos, os elementos que você nos coloca. Só para lembrar, né, mais uma vez, que esse debate está sendo organizado pelo nosso mandato, né, e também pela Frente pela Vida, em defesa do SUS, Campinas e região. E aí a gente vai trazer a representante que está aqui conosco também nesse debate público, para falar sobre o tema, né? Enfrentamento da pandemia em Campinas e as novas cepas do coronavírus. Então, convido a Carminha a fazer a sua fala aí sobre o tema. Bem-vinda, Carminha, obrigada por estar aqui conosco. Eu não estou ouvindo a Carminha, gente. O som dela está ativado? Deixa eu ver aqui. Vocês da TV estão ouvindo a Carminha? Porque pode ser um problema só meu.
Não, né? Ninguém está ouvindo. Ninguém ouve, Carminha. O volume do seu microfone. Tá, a Carminha vai sair e entrar novamente para poder ativar. Talvez seja essa a questão. Tá. Bom, pessoal, quero registrar também a presença do vereador Jair da Farmácia. Obrigada, vereador, por estar participando conosco desse debate tão importante. A gente está fazendo aqui, nós temos já várias pessoas que estão enviando questões, tá? Pelos contatos que eu passei. E aí, só para confirmar aqui, então a gente tem o WhatsApp do TV Câmara, tá? Que está transmitindo também esse debate público. O número é 97829-3776. Aqui você pode mandar as questões e eles repassam para nós, tá? E nós temos também o e-mail comunicacão@campinas.sp.leg.br, também que é o e-mail do TV Câmara. E aí vocês também podem fazer as suas questões e enviar que logo após essa primeira parte a gente vai estar fazendo as questões para os nossos convidados, tá? Carminha, tudo bem? Eu não estou te ouvindo, não sei se alguém... O Pedro também não? Você pode falar, né? Não, ele estava falando. O pessoal vai te ligar para ver se consegue resolver para te ajudar, tá? Enquanto isso, eu vou ver se o vereador Jair quer fazer uma saudação para a gente. A gente sempre costuma registrar a presença. Precisa ativar o som, né? Espera aí, vereador. Gostei vereador. Muito da palestra. Oi. Isso, vereador. Pode fazer. A gente agradece a participação, né, do vereador aqui. E se quiser fazer uma saudação. Eu só ia dizer que gostei muito da palestra do Pedro. Achei muito interessante. Obrigada, vereador. Pessoal, a gente só está esperando ver se a gente consegue resolver o problema de som da Carminha, que é uma convidada nossa, né, pela frente, né, pela vida em defesa do SUS, Campinas e região, que também é um dos organizadores desse debate público. O debate público de hoje, dia 5 de março, tem um tema enfrentamento à pandemia, da pandemia em Campinas e as novas cepas do coronavírus. Nós temos como dois convidados principais desse debate, que é o companheiro ex-vereador Pedro Tourim, que é médico sanitarista na Prefeitura de Campinas, e também a médica sanitarista Carminha Carpinteiro. Carminha, conseguiu resolver? Não estamos te ouvindo. Também não estou ouvindo, não. Né, vereador? Nós estamos ouvindo, ninguém está ouvindo ela. Bom, que pena, a gente gostaria tanto de ouvir a Carminha, porque a Carminha tem uma participação muito ativa, tanto no Conselho Municipal
de saúde, é uma militante, é uma militante nossa da pasta da saúde, importante nesse debate, né? Ela diz que nos ouve, mas a gente não consegue ouvi-la. Carminha, se você puder colocar aqui no chat o número do seu telefone para o pessoal, só para ver se eles conseguem. Então, enquanto isso, eu vou adiantando, e aí qualquer coisa, a Carminha pode ir resolvendo. A Carminha pode depois fazer uso da fala, tá? Pedro, apareceram algumas questões aqui para nós, tá? Que o pessoal do TV Câmara está aqui monitorando, enviou para a gente. E aí apareceram algumas questões para a gente. A primeira questão é mais direcionada aqui ao Legislativo e ao Executivo, que eu posso responder depois de você, mas vamos lá. Então, mas eu vou falar aqui que é o Felipe Vergueiro. Ele faz a seguinte pergunta: vereadora, quais são as medidas econômicas e sociais que o Legislativo e o Executivo de Campinas estão fazendo diante do problema que vivenciamos hoje? Essa é a pergunta do Felipe. Mas chegou também a pergunta da Nayara Oliveira, que é presidenta do Conselho Municipal de Saúde. Ela fala assim: bom dia, eu gostaria de fazer questões para o Pedro. Ele fala o seguinte... Ela fala o seguinte: por que Campinas não adotou as medidas de rastreamento e monitoramento dos contactantes através da atenção básica? Essa é uma pergunta, mas ela faz duas. Como você avalia, Pedro, a situação do colapso atual do sistema de saúde de Campinas? Essa é a pergunta da Nayara. Eu vou falar a outra também, depois tem mais duas, tá? A Cida Melim pergunta o seguinte: como pode ser equacionada a contradição explícita pela possibilidade de compra de vacina por estados e municípios diante da incompetência do governo federal? Então, são essas duas questões, Pedro, diretamente para você. Depois nós temos mais duas, tá? Aliás, nós temos mais 3 questões. Se você quiser responder, pessoal, vocês ativem o som do Pedro, por favor. Voltou, né? Muito bem. Então, primeira coisa, viu? Só dialogando com o Felipe, né? Afinal de contas, eu fui vereador aí, cabe algumas sugestões. Eu acho muito importante o Legislativo Campineiro, nesse momento, tá muito coeso, tá? Muita transparência, muito entendimento sobre o que é que nós estamos enfrentando, né? Há um ano atrás, a gente até podia ter, né, o pessoal, os negacionistas ainda, né, dizendo que não ia chegar, ou achando que a doença não era uma doença tão nociva, tão letal. Na hora que espalhar, vocês vão ver que não é bem assim. Né? Eu lembro que o conselheiro, um dos principais conselheiros do presidente da República, o deputado Osmar Terra, né, que é médico e tudo mais, falou publicamente, né, que iam ser 6, talvez 8 mil mortos, uma coisa assim, acho que foi até um pouco menos que ele falou, e que depois o vírus ia passar, e teve espaço na mídia para falar isso, que não valia a pena, que as consequências econômicas seriam muito dramáticas, e nós estamos aí agora caminhando para ter mais de 10 mil mortes por semana, né? Mais de 10 mil mortes por semana. Então, não cabe mais a gente ter essa coisa de gente falando que não é bem por aí. Né? Essa é a primeira coisa. Então, eu acho que aos vereadores fica uma sugestão, né, muito fraterna, porque afinal de contas são vocês que estão aí exercendo a tarefa que lhes foi dada pelo voto, de, nesse momento, estarem ao lado das medidas de isolamento, ao lado dos segmentos da população que estão vulnerabilizados pela crise e pensando em medidas que atuem no mesmo sentido, isolar e proteger economicamente. E aí, né, o campo da economia solidária, das políticas de geração de renda, né, das políticas de transferência de renda, todos esses têm um papel central. Segurança alimentar, né, é muito importante, segurança alimentar, a gente precisa ter isso claramente garantido, né, e acho que a Câmara tem o papel de fiscalizar, orientar o poder público, a prefeitura, para que isso aconteça. Mas essa é só a minha sugestão, aí dada a resposta do Felipe Vergueiro. Né? Tem projetos de lei na Câmara,
que tratam dessas questões, e acho que cabe fazer a defesa desses projetos, né, em diálogo com a Prefeitura. Sobre a Nayara, ela faz uma pergunta importante sobre o colapso. Veja, o colapso é gravíssimo, Nayara, é gravíssimo, né? Nós somos Campinas, nós somos uma cidade rica, uma cidade que tem das melhores equipes de infectologistas, sanitaristas, médicos, clínicos, enfermeiros sanitaristas e todas as outras categorias profissionais de especialistas em saúde pública do Brasil, né? Então, nós temos a responsabilidade de gerir bem essa crise, né? De gerir bem essa crise, porque nós temos condições de fazer isso, diferentemente de outros lugares que podem encontrar mais dificuldade, né? Então, nesse sentido, feito eu disse assim, não cabe nenhum discurso que fale sobre surpresa, a chegada da variante. Nós todos já sabemos que essa variante vai chegar, né? Há um bom tempo. Essa variante se mostrou, assim como em vários lugares do mundo, a gente sabe que quando aparece uma variante mais contagiosa, ela vai predominar rapidamente sobre as demais. Olha os gráficos, desde dezembro, já começando a pipocar casos de P1 por aqui e pipocar casos de P1 pelo Brasil afora. Então, o fato é que a Prefeitura ela tem a obrigação de produzir no seu plano de contingência, atualizar seu plano de contingência, desde já começando a empreender ações, considerando a concretização do pior cenário possível. Tá? A gente sempre trabalha com variados cenários possíveis, como cenários para o enfrentamento da crise. Nesse momento, nós temos que considerar o pior cenário possível, que é esse que nós estamos vivendo, de colapso. Então, tem que pensar em todas as medidas. Eu não sou fã de hospital de campanha, acho também uma medida ruim, né? Cara e tudo mais, mas acho que a Prefeitura tem que considerar o seguinte: vai conseguir abrir leito urgentemente, de enfermaria, inclusive? Vai conseguir para essa semana? Não. Onde tem? Como pode fazer? Isso tudo está sendo feito, eu tenho certeza, mas isso tem que ser feito de forma ágil, rápida, não cabe nenhum tipo de atraso ou lentidão, porque a cada dia que passa sem leito de UTI, nós vamos acumulando vidas perdidas sem assistência adequada. Esse é o pulo, esse é o X da questão. Nós sabemos, né, que nós já falhamos em não conseguir dialogar o suficiente com as pessoas, né, no sentido de termos uma adesão mais profunda, mais intensa às medidas de adoção, por exemplo, do uso de máscaras. Nós já falhamos na medida em que nós continuamos permitindo, né, eu digo nós, eu falo a municipalidade, que os ônibus circulassem lotados pela cidade. Isso é inadmissível, né, isso solapa todo o discurso do isolamento social, né? Tudo isso já aconteceu. Tudo isso pode mudar ainda, mas principalmente agora nós temos que associar essas medidas que são vividas fora do hospital, que têm que ser adotadas com rigor, com medidas de ampliação de leito. Ampliação de leito, ampliação de leito, ampliação de leito. É isso, Nayara, é um horror que a gente esteja vivenciando isso nesse momento, né? E aí, dialogando com a Cida, a Nayara me pergunta por que não testou, não aconteceu rastreamento em massa, testagem mais maciça. Eu acho que foi uma questão de uma opção construída pela gestão que avaliou lá sua possibilidade, viabilidade, onde é que ia ter insumo, se não ia ter insumo. Eu não sei os detalhes internos e não vou debater aqui, né, os detalhes do porquê que a Prefeitura tomou cada decisão ou deixou de tomar. O fato é que as consequências dessa situação são graves, né, e a gente perde a oportunidade de conter melhor e de manejar melhor essa crise, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E aí, dialogando com a Cida, a medida provisória que permitiria, né, essa aquisição por prefeitos, governadores, medida provisória não, perdão, a lei, né, ela sofreu vetos pelo presidente da República que não permitem aos governadores fazer as compras diretas das vacinas. Infelizmente, o Ministério continua centralizando tudo isso, o que é lamentável, porque a gente sabe que se trata de um ministério incompetente, né, gerido por um general que não tem nenhuma apropriação sobre o que é de fato a dinâmica do SUS, da saúde. Chegou a ter o desplante de falar que estava aprendendo e conhecendo o SUS. Eu fico me perguntando, né, como é que você coloca como ministro da Saúde alguém que está aprendendo e conhecendo, botar uma pessoa com um cargo tão importante. As pessoas têm direito de aprender, conhecer, mas para isso existe estágio, existe faculdade, existe curso de formação, e a gente espera que as pessoas cumpram todas essas etapas antes de assumirem
um cargo como ministro da Saúde, como secretários de saúde, como gestores, né? E não depois. O Ministério da Saúde não é curso de formação em saúde pública. Ele é o espaço máximo de decisão estratégica, fundamental. É uma das 3 ou 4 cadeiras mais importantes da República nesse momento e está sendo ocupado por um completo incompetente, né? Então, o fato é que isso é preocupante demais. E a gente sabe que o governo segue errando dramaticamente na gestão dessa crise. O Bolsonaro fez uma fala ontem que merece repúdio dessa casa. Não sei se já tem moção de protesto, mas é um negócio de se repudiar, né? A gente tendo essa semana milhares e milhares de mortes, ele falar quando é que vai ficar de mimimi, chorando, não sei o quê, entendeu? Falando grosseiramente, aparecendo em espaço público sem máscara, né? Foi lamentável a gente ver o Bolsonaro aqui em Campinas sem máscara. Isso é impensável, né? Tirando foto, sem máscara. Isso é muito grave, né? Porque isso é simbólico, isso contrapõe a nosso esforço para que as pessoas usem máscara, né? Isso fica parecendo que máscara é coisa para os outros e não para si. Então, assim, não tem cabimento esse tipo de atitude, né? E, de novo, eu falei, eu acho que se isso não for julgado aqui, eu espero que essas questões possam ser julgadas aqui pela justiça no tempo certo, e essas pessoas possam responder por todas essas sequências de erros graves que eles estão cometendo e tudo mais, mas eu tenho certeza que a história há de julgar essas pessoas e a gente vai ver aí durante muitas décadas o Brasil sendo categorizado como o país que pior gerenciou essa crise em todo o globo terrestre, infelizmente. É lamentável e muito triste, porque nós temos um sistema vigoroso, amplo, nós temos capacidade de vacinar milhões de pessoas no mesmo dia nesse país, se tivermos doses de vacina disponíveis, e a verdade é que nós não temos, e nós estamos vivendo isso tudo de uma forma particularmente sofrida. Obrigada, Pedro. Eu vou, então, responder rapidamente a pergunta aqui do Felipe, né? Dizer com os elementos que a gente tem aqui. Veja, assim, vários são as medidas, né, que os vereadores têm tomado junto aos seus mandatos, né? Tanto do ponto de vista de fazer requerimentos de pedido de informação, de pedido de indicação, de projetos de leis, que a gente tem feito para poder, que são medidas de proteção. A gente sabe, principalmente nós, né, vou falar enquanto bancada de esquerda, nós da bancada de esquerda, a gente sabe que o lockdown, né, ou isolamento social, ele só vai ser efetivo se tiver medidas de proteção, né, econômica. A gente sabe muito bem disso, e por isso que a gente briga por ela, né? A gente defende o isolamento social e defende que essas medidas têm que ser acompanhadas por esses elementos, né? Então, veja, já tem um projeto de lei pedindo auxílio emergencial e outro projeto de lei pedindo a renda básica também em Campinas, né? O auxílio de emergência, o projeto de lei de auxílio emergencial está sendo aí apresentada pela bancada do PSOL e nós, pela bancada do PT, a gente está pedindo a questão esqueci agora. Bom, enfim, nós temos essas medidas. A questão do auxílio emergencial, a gente também defende que seja ampliado para os pequenos empresários, né, para os médios pequenos empresários, né. Na última sessão que nós tivemos, na sessão extraordinária, eu fiz uma fala que o Executivo apresentasse um projeto de lei para que houvesse medidas de socorro, né, dentro dessa perspectiva de suspensão do corte de água, caso a nossa população venha passar por essa dificuldade de pagamento, né, do fornecimento de água, né, que tivesse a suspensão, né, do corte durante esse período da pandemia. A gente pediu também a suspensão do corte de energia, né, e eu também fiz, né, provoquei o Executivo nesse sentido, que apresentasse também um projeto de lei no município que suspendesse, inclusive, o despejo, né, que a gente sabe que muitos empresários, né, os pequenos empresários, né, os pequenos comerciantes, estão com dificuldade de pagar o aluguel, né, do seu estabelecimento por conta dessa questão da pandemia. Com relação à questão da suspensão do corte de água, o líder do governo, não porque ele saiu naquele momento, mas um representante do governo apresentou lá que o Executivo vai encaminhar alguma coisa nesse sentido.
Então, a gente está provocando o executivo nessas medidas também. E a Câmara Municipal, através do presidente, está reunindo alguns vereadores e eles irão até São Paulo, acho que na segunda-feira, dialogar com o governador João Dória o que pode apresentar aí de medidas para poder socorrer aqui o município, né? Então, assim, do ponto de vista legislativo, a gente está tentando provocar assim, com várias ações. Todo dia a gente está fazendo alguma ação para provocar o executivo, né? Tanto no ponto de vista de pedidos de informação, como também propondo medidas. Agora, a gente sabe que, como o próprio Pedro disse, né? Muitas vezes o executivo aposta em algumas medidas e outras não. Essa questão do manejo da pandemia a partir só dos leitos de UTI, a gente sabe que, o Pedro falou, hoje a gente tem menos leitos de UTI do que o ano passado, mas não dá para a gente só apostar que vai resolver a pandemia aumentando leitos de UTI, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não era para estar na fase vermelha se a gente tivesse o mesmo número de leitos que a gente teve ano passado. Assim, a gente entende que não, né? Como o próprio Pedro disse aqui, a gente entende que tem que ter medidas de prevenção, de proteção, né? Até isso. Como que a gente vai garantir o isolamento, o distanciamento de fato, se as pessoas têm que trabalhar, se as pessoas precisam comer? Então, assim, se a gente tem... E também essa questão do próprio rastreamento, do isolamento, que a gente sabe que não está tendo. Teve uma audiência pública municipal que eu fiz uma questão e o secretário não consegue responder que quanto que foi orçado, gastado, usado, né, de recursos para medidas de rastreamento, para medidas de campanhas de informação e de conscientização sobre a pandemia no município. E até agora a gente não teve resposta. O secretário não conseguiu responder e até agora a gente não teve resposta disso. Então, a gente desconfia que, ou seja, que pouco se foi feito diante dessas medidas. Mas, enfim, Felipe, espero ter respondido e a gente vai continuar encaminhando... Oi? Não, pode concluir. Só queria fazer um comentário sobre essa. Tem um monte de pergunta que eu preciso ler, senão você vai ficar falando e eu não vou ler as perguntas, mas fale. Rapidinho, é o seguinte, o governador Camilo Santana, lá do Ceará, governador pelo PT, ele anunciou ontem uma série de medidas para apoio ao setor de bares, restaurantes do Estado que estão vivenciando uma situação de muito desemprego, né? Uma crise muito profunda. E eles estabeleceram, por exemplo, um auxílio financeiro estadual de R$1.000 para cada desempregado do setor. São estimados entre 5 a 10 mil desempregados no setor, né? Foi anunciado, por exemplo, o parcelamento de todos os débitos de ICMS em até 60 vezes, a isenção de IPVA de 2021 para os veículos registrados no nome das empresas, né? E também um carro que esteja no nome do profissional autônomo ou do microempreendedor individual segmento. O governo vai pagar a conta de água de março, abril e maio de todos os restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, no caso lá, isentar débito de conta de água de março de 2020 até fevereiro de 2021, isentar o pagamento da tarifa de contingência que estava sendo pago, né? E criação de um selo, que é o selo Lazer Seguro, que fazia tratamento diferenciado para os estabelecimentos que comprovassem cumprimento de protocolo de segurança. Então, fica aqui um corpo de propostas sendo adotada por um ente estadual, que poderia ser adotada, evidentemente, pelo governo estadual de São Paulo, né? E que inspira um pouco ações que o poder público pode assumir nesse momento, porque a verdade é que é um momento de profunda excepcionalidade, né? Todo mundo vai ficar realmente numa situação econômica mais precária, isso é fato, né? Todos os agentes públicos, os níveis de endividamento vão aumentar, não se espera que isso não aconteça, né? Mas o fato é que essa é uma situação que não é só Campinas, não é só São Paulo, não é só o Brasil, é o planeta inteiro que está lidando com isso, né? E, de novo, é isso, todas partem do pressuposto de que não há contradição entre proteger a economia e proteger a vida, que nós não podemos debater isso nesses termos. Mas para poder ter mais perguntas, vamos lá, Guida, estou à disposição. Vamos lá. Ó, a Carminha, infelizmente, não vai conseguir mesmo acessar, acho que deu problema no computador dela, a gente não vai conseguir ouvi-la, tá? Então, só para registrar aí, que realmente não deu. Mas aí eu vou ler as questões aí. Muito boa
Essas medidas, Pedro, eu gostaria de que a gente pudesse aproveitá-las aqui em Campinas. Vou propor também para a nossa bancada também aproveitar, né, essas medidas que você apresentou aí. Vamos lá, então, a Adriana Neves pergunta o seguinte: olá, bom dia, Tourinho, gostaria de saber o tempo de resposta da vacina após a segunda dose. Estou ouvindo pessoas dizendo que adoeceram após a segunda dose. Até onde isso é verdadeiro? Aí tem a pergunta da Valquíria. Eu sou moradora, a Valquíria dos Santos fala o seguinte: sou moradora da região do Ouro Verde. Vejo que a população da periferia até quer ficar em casa, mas sem uma ajuda financeira, né, do poder público, né, isso se torna inviável. Existe alguma proposta de renda mínima para a população de Campinas, em andamento em Campinas? Penso que não podemos ficar apenas pedindo novos leitos. O poder público tem que agir para conter a pandemia e o povo não precisar de novos leitos, ou seja, naquele entendimento que a gente fala, né? Medidas de proteção, tanto do ponto de proteção da economia e medidas de prevenção, né, de rastreamento, né? A Maria da Graça fala o seguinte: bom dia, parabéns pela iniciativa dessas informações e orientações. Enquanto não tem vacinas para vacinação da população, que medidas preventivas podem ser efetuadas para diminuir o risco da vida ou contaminação do Covid imediatas para evitar o colapso do sistema de saúde, testagem da população, imunização com vacinas disponíveis, influenza, pneumo, exames mais simples, mais baratos, como hemograma e de urina, como está sendo feito o tratamento das pessoas, tá? E aí eu vou ler... Nossa, chegaram bastante aqui. Mas são perguntas muito parecidas, tá? Por isso que eu vou fazer, tá, Pedro? O Silas fala o seguinte: corre risco do país sofrer isolamento da comunidade mundial por temor das novas cepas dos vírus surgidas aqui? E tem mais duas. Bom, eu vou... E tem a pergunta do... Tem uma pergunta que chegou direto para mim, do Camilo. Eu vou ler só essa, e aí você responde. Aí eu volto de novo, tá, Pedro? A pergunta fala o seguinte: os funcionários públicos municipais com idade de risco, tendo que vir só no local de trabalho, isso não é incoerência da gestão pública? Do ponto de vista que coloca esses funcionários, né, que são com idades acima de 60 anos, a estar circulando. Pedro, você quer responder? Claro. Vamos lá. Peraí, só repete a da Adriana Neves, que eu perdi aqui no começo do registro. A primeira. A da Adriana Neves é o seguinte: ela falou sobre a resposta entre a primeira e a segunda dose. Ela falou que está ouvindo muita gente falar que está tendo reação. Então vamos começar pela Adriana. Pessoal, é o seguinte: as vacinas que nós temos, vamos lembrar que elas demonstram uma eficácia na prevenção da doença que não é de 100%. O que isso significa? Isso significa que vai ter gente que vai receber as 2 doses e vai adoecer assim mesmo. Mas vai adoecer como? Vai adoecer de forma mais leve. Porque o pulo do gato aí da vacina é a redução do número de casos graves, que exigem internação hospitalar, que levam à morte das pessoas. É isso que foi a grande novidade, a grande surpresa. Mas isso é pouco. Não, isso não é pouco. Isso é o mesmo critério que é usado em várias outras vacinas do nosso calendário vacinal. Por exemplo, a vacina de influenza é isso. Ela é uma vacina que você toma. Eu, por ser profissional de saúde, tomo ela sempre, todo ano. E ela não previne que eu fique gripado. Ela previne que eu adoeça gravemente, que eu evolua com um quadro de uma pneumonia viral grave, precise ser entubado, internado. Né? Então, tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca demonstraram uma boa eficácia para prevenir casos, superior a 50%, e demonstraram uma eficácia ainda maior para prevenir internações hospitalares e prevenir casos graves. Essa é a questão que a gente tem que ter na cabeça. Então, vai ter gente tomando vacina 15, 20 dias depois, ficando doente. Vai ter. Nós não precisamos ter dúvida disso. Agora, vai adoecer menos gravemente. A vacina, Adriana, ela já começa a fazer efeito, produzir anticorpo, aumentar a dose de anticorpo, com algo entre 14 e 21 dias da primeira dose. Quando você toma a segunda, você tem ainda o que a gente chama de um boost, né? A tradução seria um
um aumento, né, um impulso para a produção de anticorpos, né, que vai fazer com que as defesas fiquem ainda mais vigorosas por um período de tempo que ninguém sabe ainda qual que é esse período de tempo. Ninguém sabe se é 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ninguém sabe porque não deu tempo. Essas vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde. Mas a gente sabe que elas protegem por um período importante de tempo. Eu mesmo tomei a Coronavac, já faz acho que uns 20 dias que eu tomei a segunda dose, né? Então imagino que nesse momento a taxa de anticorpos do meu corpo deve estar bastante significativa. No caso da Coronavac, a pesquisa colheu anticorpos e testou, principalmente a partir de 28 dias da segunda dose, e viu que 97% das pessoas tinham quantidades substanciais de anticorpos com 28 dias depois da segunda dose. E o fato da gente poder continuar adoecendo pelo vírus depois de estar vacinado significa que nós não podemos abrir mão das medidas de proteção e isolamento depois da vacina. Isso é muito importante para quem já vacinou, para as pessoas idosas, para as pessoas que são profissionais de saúde. Não dá para bobear, para andar sem máscara, para sair abraçando, beijando todo mundo, para fazer aglomeração, nada disso, porque a vacina vai continuar, ela vai reduzir mortalidade, né? Mas a gente vai continuar tendo casos de gente que adoece e que pode provavelmente transmitir o vírus, provavelmente, né? Ninguém tem certeza sobre isso ainda. Existe um estudo sendo feito agora na cidade de Serrana, lá perto de Ribeirão Preto, pelo Instituto Butantan, que está vacinando 30 mil pessoas da cidade, a população inteira, e com isso eles pretendem descobrir se vai ter uma redução do número de casos novos, né? Mas a ciência está sendo feita em tempo real nesse caso do Covid. A gente já está, na verdade, tendo resultados de sucesso esplendoroso da ciência nesse momento, né? Como o resultado bem-sucedido de vacinas pelo mundo afora. Mas a gente sabe que ainda falta muita informação para ser concluída sobre o vírus, como, por exemplo, a gente não sabe como é que vai ser quem tomou a vacina recentemente, como é que vai estar a proteção contra a variante P1. Né? Em laboratório, a gente já sabe que a P1 é capaz de escapar de anticorpo, de quem já teve e de quem vacinou. Né? Mas a gente não sabe com qual taxa de anticorpo, com qual concentração, nós não sabemos nada disso, nós vamos descobrir isso na prática mesmo. Então, fique em casa, se proteja, porque não mudou nada para quem tomou a vacina do ponto de vista da necessidade de manutenção das medidas de isolamento. Né? A Valquíria fala do auxílio, né? Auxílio emergencial, é isso mesmo, Valquíria. Acho que isso é parte das medidas que têm que ser discutidas. A Guida já falou que tem projeto de lei que trata desse assunto na Câmara, e acho que isso tem que virar pauta. Né? O governo federal interrompeu o auxílio emergencial, é uma medida horrorosa da maneira como ela aconteceu agora, né? É muito triste que a gente tenha essa insensibilidade com a vida do povo. Eu espero que o povo cobre isso adequadamente do governante federal, porque é inadmissível que essa seja a nossa situação. Né? Para Maria da Graça, esses exames, hemograma, outros exames de sangue, de diversas naturezas, eles não têm um grande papel no controle, no manejo da Covid em casos leves, não tem papel na situação de prevenção. Eles não se trata disso. Realmente o que a gente precisa fazer é isolar as pessoas, evitar a disseminação do vírus, proteger para que as pessoas fiquem em casa e aproveitar o tempo que a gente está produzindo isolamento para ir ampliando leito, para ir vacinando mais gente, para ir fazendo outras ações, né, aumentando nossa capacidade de testagem, outras ações que vão simultaneamente ajudar a gente a controlar a disseminação do vírus. Tá? O Silas fala do risco de isolamento mundial pelas novas cepas. Veja, Silas, nós corremos risco de isolamento mundial, antes de mais nada, porque nós temos uma postura no cenário internacional que é uma postura que entra em contradição com o mundo inteiro, né? Negacionista, uma postura que critica permanentemente outros governos que adotam medidas diferentes, uma postura que era, né, até recentemente, uma postura de Ctrl-C, Ctrl-V de tudo que o Donald Trump falava, porque o Bolsonaro é um lacaio do Donald Trump, um seguidor do Donald Trump, né? Ele não está à altura de ser um presidente da República do jeito que deve ser, né? Que cuida dos interesses do Brasil antes de mais nada. Né? Nós tivemos o vexame de ver o filho do presidente falando coisas que prejudicaram a nossa relação com a China, que é nosso maior parceiro comercial, e é de onde vem as vacinas que a gente compra. Nós vimos
o presidente, ele falou. Pedro, acho que cortou, congelou, não sei. Tinha sido a Coronavac, não sei o quê, mas só por causa do... Vocês ouviram? Vocês estão me ouvindo agora ou não? Tá me ouvindo? Agora eu tô, mas no finalzinho, quando você falou ali do presidente, a relação do presidente com Trump já congelou um pouco a sua fala. Tá certo. Bem, fato é que o isolamento mundial é um dado que está cada vez mais acontecendo com o Brasil, né? E aí é uma opinião, viu, Camilo, sobre a questão dos funcionários públicos de risco indo às unidades. Eu acho que cabe, sim, refazer essa... Acho que a internet do Pedro está oscilando, né, pessoal? É isso? Ou é só eu? Estou no celular. Não, tá, ele está congelado. Está congelado, né? E agora eu estou no celular. Tá. Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Assim que ele terminar, eu peço para você falar. Sobre qual que é o papel que os funcionários... Tá. Vocês voltaram a me ouvir? Congelou de novo. Eu estou no computador. Pedro, está congelando direto. Tá. Bem, acho que passa para a Carminha, então, e eu deixo aqui o meu agradecimento pelo convite, né? O meu parabéns para você por ter feito essa atividade, viu, Guida? E ao Jair por ter acompanhado aqui, vereador. Que bom que você pôde acompanhar. E agora vamos ouvir a Carminha, então. Tá, ô Pedro, a gente tem mais questões. Fica por aí, tá? Porque pelo menos as pessoas gostariam que você recebesse as questões, mesmo que você não consiga responder, tá bom? Vamos lá, Carminha. A Carminha é representante da Frente pela Vida em defesa do SUS Campinas e região. Gente, vou ser muito rápida, infelizmente, né? Eu não sei o que aconteceu, são essas coisas que diz que, ultimamente, nesses eventos, as frases mais ditas foi: vocês estão me ouvindo? A internet caiu, você ainda está aí? Enfim, como a Guida falou, nós estamos à Frente pela Vida em defesa do SUS em Campinas e região, está junto com a Guida, né, organizando essa live. O que importa é que vocês puderam ouvir o Pedro, os seus esclarecimentos, foi muito bom. Eu só quero dizer que a Frente pela Vida em Campinas, na verdade, ela faz parte de um movimento bem maior, que é a Frente pela Vida Nacional, que começou em junho do ano passado com a Marcha pelo SUS. A Frente pela Vida Nacional são mais de 300 entidades, não só entidades da saúde, são conselhos de classe, são associações. E aqui em Campinas ela já vinha atuando, mas a partir deste ano, agora em janeiro, o Movimento Popular de Saúde fez um grande seminário, onde a gente fez esse lançamento da Frente pela Vida em defesa do SUS em Campinas e região. Então, nós estamos trabalhando em consonância com a Frente pela Vida Nacional e estamos tendo atividades locais, né? Uma delas é uma campanha de arrecadação de mantimentos que se encerra agora no dia 10. Nós estamos arrecadando em muitos postos de arrecadação e uma conta, né? Uma conta bancária que, pela dificuldade que foi agora, acho que eu não vou conseguir passar para vocês. Mas o que a gente quer dizer é isso, que a Frente pela Vida está defendendo o SUS, defendendo a vacina para todas e todos, e engrossando todo esse movimento para que a gente consiga sair dessa pandemia. Não vamos mais sair inteiros, já estamos todos machucados, sofridos, já estamos muito indignados, mas que a gente consiga tentar
diminuir um pouco esse sofrimento da população de Campinas, da população do Brasil. Então, aqui foi muito aproveitado por vocês, porque o Pedro deu o seu recado inteiro, felizmente. Um abraço e defendemos a vida e defendemos o SUS. É isso. Guida, passo para você. Obrigada, Carminha. Eu só vou... O Pedro está por aí ainda ou não? Estou aqui, Guida. Tá, só vou concluir, Pedro, com algumas questões. E aí, se você não conseguir responder por aqui, a gente pode até ver uma forma de você responder, tá? Mas porque como as pessoas enviaram, e aí eu gostaria só de estar registrando. Ó, o Carlos Fábio Indy fala o seguinte: levando em consideração que constantemente vemos testes sendo desperdiçados, perdendo sua validade, inutilizados, etc., por conta de uma falta de planejamento, pergunta ao Pedro: é possível o prefeito requerer uma quantidade suficiente para que seja feito testes periódicos na população, principalmente nos grupos prioritários, como profissionais da saúde, idosos, professores, motoristas de ônibus, etc.? E aí ele pergunta: é possível, junto à Câmara de Vereadores, criar alguma lei para que possa até ter custo zero para aquisição de testes? Essa é a pergunta do Carlos Fábio. Eu vou responder rapidamente a pergunta aqui dele. A bancada de esquerda, tanto a bancada do PT, do PSOL e do PCdoB, né, nós estamos apresentando um projeto de lei sobre essa questão das testagens. E aí, em breve, a gente vai estar publicizando esse projeto de lei, até para a população ter conhecimento, tá? Aí vem o professor Gustavo Tenório Cunha, fala o seguinte: Pedro, um abraço e parabéns pela explanação. Em geral, se espera do governo federal a aprovação do auxílio emergencial. Eu gostaria que você detalhasse o que o município pode fazer para proteger economicamente a população mais vulnerável e viabilizar o isolamento. Acho que isso o Pedro já respondeu, né? Inclusive, ele trouxe aí o exemplo de um estado que eu achei bastante interessante, das medidas econômicas também. A Elizabeth fala o seguinte: bom dia, as medidas do Plano São Paulo têm muitos segmentos tido como essencial. Campinas poderia restringir mais a circulação de pessoas? Aí outra questão: como o Legislativo pode atuar de forma a solicitar a restrição das medidas do Plano São Paulo? A Simone faz a seguinte pergunta: bom dia, só ontem fiquei sabendo de 3 pessoas próximas confirmadas com o Covid e uma com suspeita. Está muito mais próximo. Mesmo assim, muitas pessoas pelas ruas sem máscara, muito triste. Então, a Simone, ela faz aí, né, o seu registro das pessoas que não estão usando máscara, que não estão cumprindo as medidas. A Nayara Oliveira, presidenta do Conselho Municipal de Saúde, pergunta: qual a perspectiva de ter uma fila única de leitos em Campinas? O que o Poder Público de Campinas deveria fazer para implantar essa medida? Acho que isso teve um debate na Câmara Municipal ano passado, né? Me parece que não avançou. A Simone fala o seguinte: consegui fazer o agendamento da vacina para minha mãe no site logo às 17 horas, quando foi aberto. Porém, 2 horas depois já não era possível fazer. Aconteceu essa semana, muito triste. Então, novamente, essa coisa das vacinas, das dificuldades, né? A Valquíria volta e fala o seguinte, que a Valquíria dos Santos, que também é moradora, é a mesma, né? Moradora da região Ouro Verde, fala o seguinte: já tivemos nesse país greve por salários e direitos, contra demissões em massa. Agora está na hora das centrais sindicais convocarem a greve pela vida. Importante. Importante registro. Tá. Tem uma pergunta aqui, aí já é uma pergunta para mim, né? Para a Guida, como militante sindical, não acha que o Sindicato dos
trabalhadores públicos municipais não deveria ter o papel mais ativo na defesa dos trabalhadores, o que vimos é um imobilismo total. Estão mais preocupados em defender o governo do que os trabalhadores. Essa questão aqui do sindicato, inclusive, gostaria de falar, Pedro, não sei se você acompanhou, mas teve um surto de Covid entre os motoristas da prefeitura. Não sei se você viu, foi noticiado aqui pela imprensa, né? E foi meio que abafado isso. E a gente sabe também que tem a informação de muitos casos, né, de Covid nos trabalhadores do Paço, né? Enfim, realmente está faltando rever essas medidas aí para os profissionais. E a gente, agora, no início do mês, aí, antes de iniciar março, né, final de fevereiro, a luta aqui foi na discussão do retorno à volta às aulas. Realmente, a gente sente essa ausência aí de uma participação mais ativa do Sindicato dos Trabalhadores na defesa aí, né, principalmente dos servidores, trabalhadores públicos, e que atendem a população, né? Principalmente quem está na saúde, na linha de frente, que sofreu muito, inclusive, no início aí, falta de EPIs, todo o debate municipal que a gente teve que fazer para poder garantir segurança para os trabalhadores, e ainda sofrem, né, disso, os trabalhadores da saúde, poderem atender a população. Pedro, você consegue responder algumas questões? Aí a gente encerra. Se o meu áudio permitir aqui, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Bem, dialogando com o Carlos Fábio, né, o Índio, veja, Índio, a questão da testagem, ela é uma questão que exige investimentos significativos, né? É claro que a cooperação que puder ser feita para aumentar a capacidade de resposta do poder público à pandemia é bem-vinda, mas eu até acho que cabe à sociedade civil, aos elementos organizados, sentarem com o poder público e ver o que são as demandas que o poder público tem, de fato, de auxílio, de apoio, e que podem ser substancialmente realizadas pelo poder público, né, pela sociedade civil. Né? Elas passam, provavelmente, mais do que tudo, pelas ações de assistência social, por exemplo, mais até do que ações de aquisição, por exemplo, de insumos médico-hospitalares e tudo mais, que hoje já não estão mais na mesma situação de escassez no mercado. Né? Eu lembro que no começo da pandemia, a gente não conseguia achar máscara para comprar direito no mercado, tinha dificuldade, né? Porque não tinha tido nem sequer processo de reconversão industrial para a gente ter mais fabricação de certos insumos básicos aqui no Brasil. Eu acho que o Pedro congelou novamente, né, pessoal? As cadeias de importação ainda não é uma maravilha, mas dessa realidade mudou. Hoje vocês estão me ouvindo? Deu uma congeladinha, Pedro. Agora você voltou. Não, você congelou novamente, pelo jeito. Bom, acho que a gente está com dificuldade aí no sinal do Pedro. É isso. Pedro, tá por aí? Eu acho que o som do Pedro não está ativado, né? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, assim, só fechando, eu não sei até onde vocês me ouviram, entendo que hoje os insumos de proteção, por exemplo, para profissionais de saúde, não estão escassos da forma como estiveram no começo da pandemia. A gente já conseguiu, de alguma maneira, enfrentar isso. Não é simples ainda, mas não é tão escasso como aconteceu na primeira onda, né? Então, eu sugeriria que essa frente marcasse uma reunião com o prefeito, chamasse uma reunião com o prefeito para a gente poder dialogar e colocar, né, um coletivo de atores da sociedade civil com capacidade consistente de atuação pública a serviço de pensar o bem comum. Eu acho que é o momento agora, viu, Guida, de fortalecer as ações de
conjuntas de proteção e da fase vermelha, né? Nós não podemos agora coadunar com boicote, com eventos e tudo mais, porque é uma situação muito dramática, né? Nós temos que reduzir ao máximo mesmo a circulação de pessoas. Então, eu diria que esse seria um caminho, né? Buscar fortalecer as coisas que estão sendo feitas que podem ajudar. Eu acho que dialogando com o Gustavo, fico feliz de saber que o professor Gustavo acompanhou aqui. O professor Gustavo é professor da saúde coletiva da Unicamp, uma pessoa muito querida e importante para a saúde pública. É isso, viu, Gustavo? Acho que o poder público tem que pensar um pouco fora da caixa e adotar medidas um pouco mais contundentes para prevenir as situações de miséria, pobreza, abandono, e diminuir, mitigar as medidas de isolamento, de falência, de quebra, de colapso econômico, né? Isso, feito eu falei aqui, o Camilo Santana fez lá em São Paulo. Acho que cabe ao poder público colocar aqui na ponta do lápis o que é possível, tá? Para que a gente possa ver. Enfim, eu acho que é isso, né? Acho que cabe sempre, né, Guida, a gente saber que o sindicato tem um papel fundamental na proteção dos servidores. Espero que a gente possa ver o sindicato mais atuante no futuro próximo aí, tá bom? É isso, muito obrigado, quero te agradecer muito aí, viu, Guida, pelo convite, pela chance da gente poder conversar aqui. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar. Não, é rapidinho, a gente agradece, mas é rapidinho. A Carminha pediu só para falar, para passar o número, né, uma informação. Tem como ativar o som da Carminha? Ela vai passar só um informe bem rapidinho, que é o número da conta do pessoal que está fazendo a campanha. Isso, Carminha, pode ir. Estão me ouvindo? Sim. Então, gente, acho que a tecnologia hoje não foi muito benevolente conosco, né? Mas, enfim, eu quero, dentre as ações, né, a Frente pela Vida vai lançar o seu manifesto no próximo sábado, a gente vai estar divulgando, e tem alguns pontos de coleta, né? A Associação de Moradores do Parque Dom Pedro, a subsede da CUT, o SINDAI, tem alguns que têm a coleta de alimentos, e a conta é a conta da Associação de Educadores e Educadoras Sociais do Estado de São Paulo, que nos cedeu a sua conta, na Caixa Econômica Federal, agência 4073, e a conta é 1030-1, CNPJ 11 20 68 84. 000151, tá? Acho que se as pessoas quiserem, puderem doar, façam contato com a Guida, façam contato com seus parceiros de sindicato, que a gente passa, né, com detalhe esses números. Nós estamos fazendo essa arrecadação porque dentre as ações da Frente pela Vida tem as ações de suporte às famílias e comunidades. Como já foi dito pelo Pedro, pela Guida, muitas famílias estão vivendo agora a fome, o desemprego. Então era isso, eu agradeço a parceria com a Guida e agradeço aí a presença do Pedro e de todas e todos que nos acompanharam aí. Obrigada. Obrigada, Carminha. Eu que agradeço a frente aí, que tem companheiras e companheiros militantes comprometidos com essa discussão, muito, muito preocupado com a situação, né, do município e da região, por conta das vítimas, das famílias, né, e pela forma como essa pandemia tem atingido aí economicamente o nosso povo. Então, a gente sabe que as famílias, principalmente aqueles mais vulneráveis, estão sofrendo muito, e a gente quer sair logo, né, dessa crise sanitária que agravou uma crise econômica que a gente já tinha, mas que agravou muito. Então, a gente precisa apresentar medidas aí de solidariedade, de socorro, né, ao nosso povo que está mais sendo atingido, né, de forma mais séria. Então, obrigada. Leve o nosso abraço, né, aos companheiros militantes da Frente em Defesa pela Vida e do SUS aqui em Campinas, tá bom? Pedro, para terminar, teve uma questão que o pessoal falou que você não respondeu, e estão me pedindo aqui, só uma minha, que é sobre a questão dos leitos, né? É aquela questão da fila única dos leitos.
Se você tem alguma informação sobre isso, e aí, se você quiser fazer em seguida as considerações finais, tá bom? Tá ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim. Bem, veja, Guida, a discussão da fila única dos leitos é uma discussão que foi travada na cidade, foi travada em âmbito federal e está sendo travada no país inteiro, né? Uma questão ética, moral e etc., que a gente entende que deveria, sim, ser refletida e constituída como um instrumento para equalizar o acesso a leitos, porque senão, em fila única, a gente acentua a iniquidade de acesso ao básico da vida, né? Agora, não tem nada concreto sobre isso, tá? Não tem nada concreto sobre isso, não é o que está em vigência nesse momento, e eu não acredito que isso vá acontecer, porque já está mais do que claro que não é o que os agentes públicos que tomam as decisões nesse país, nessa cidade, nesse estado, estão comprometidos em fazer, tá? Então, muito rapidamente, acho que é isso sobre a questão de fila única. Seria, nesse momento praticamente de cenário de guerra, que é o que nós estamos vivendo, é algo muito concreto, muito sério a se pensar, tá bom? É isso, eu quero agradecer você, falar com prazer aqui, estar de volta aqui num Zoom com a equipe da TV Câmara, com a equipe da Câmara, a equipe técnica da Câmara. Um abraço para vocês aí, que são servidores, trabalhadores de quem eu tenho muito carinho, convivemos muito por 8 anos, né? Um abraço também aos munícipes que estão nos assistindo aí, e que a gente siga juntos na tarefa de devolver ao nosso país condições para que a gente sobreviva, para que a gente viva bem, né? Fazendo agora medidas de isolamento, refletindo muito e contribuindo para que a gente possa responsabilizar, né, a presidência da República, o Jair Bolsonaro, essas pessoas que estão cometendo esses erros tão graves, que estão semeando a miséria, a tristeza e o desalento nas pessoas, por essas ações que eles estão cometendo. É inadmissível que a gente permaneça, depois de um ano na pandemia, capturados pelas mesmas artimanhas discursivas e pelos mesmos jogos que nos levam à miséria e à pobreza. Então, muito obrigado, Guida. Espero que esse debate contribua para proteger a vida das pessoas, que, afinal de contas, esse é o nosso objetivo o tempo todo. Um abraço para você, parabéns pela atividade, Guida. E, vereador Jair, foi um prazer ter com você aqui também esse tempo todo. Obrigada, Pedro. Então, a gente está indo aqui, né? E Carminha, um grande beijo. A gente está indo aqui para o encerramento. Eu quero agradecer, né, quem acompanhou a gente até agora. Agradecer a presença da Carminha, que embora teve dificuldade aí, né, por conta do sinal da internet, por conta do som, né, ela foi o som, por conta do som aí, mas agradecer, né, a disponibilidade dela de estar aqui, e, enfim, e de falar conosco também sobre esse trabalho, né, sobre essa campanha que a Frente pela Vida e Defesa do SUS tem feito aqui em Campinas. Agradecer ao vereador Jair da Farmácia, que nos acompanhou até o momento. No início, o vereador Salvete estava aqui, mas ele teve que sair, também agradecer a participação. Agradecer, né, aos funcionários da Câmara Municipal, aos técnicos, né, e também a TV Câmara, que se não fosse eles, de fato, esse debate não teria condições, né, de estar sendo divulgado, de estar sendo acompanhado nas nossas redes aí. Agradecer, né, todo esse empenho do nosso pessoal. Agradecer quem acompanhou até agora, quem fez perguntas, enfim. E aí, Pedro, a gente pensa nisso, a gente mantendo aí contato, né, sempre que a gente precisar de algum socorro aí nesse tema, a gente conta com você, com a sua participação, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, se alguma questão não ficou muito bem respondida, dá um toque para a gente, reenvie novamente no WhatsApp, que aí o pessoal da TV Câmara nos passa, ou passa o contato para a gente dialogar também, tá? Então é isso, obrigada, Pedro, obrigada a todos, né, que participaram. E a gente deixa aqui, né, uma mensagem de, por favor, cuidem-se, né? Eu tive internada há 11 dias, enfrentei a Covid, né, aí não foi fácil, né? De fato, é uma doença muito cruel, que ela apresenta, quem consegue ficar, né, sobreviver dela, depois tem que enfrentar aí um período longo aí de recuperação, que também não é fácil. Então, a gente sabe e a gente não quer mais ver a nossa população sofrendo tanto por conta dessa terrível doença.
tá? Então, cuidem-se e vamos à luta aí. Obrigada, um abraço, um beijo a todas e todos e até o próximo debate público nosso. Valeu, Pedro. Valeu, Carminha. Valeu, telespectadores aí. Tchau, pessoal. TV Câmara, Campinas.